Chega mais que o episódio tá divertido e inspirador. Eu vou contar aqui a história de uma das primeiras caminhoneiras do estado de São Paulo. Uma mulher que encarou a maternidade sozinha, criou 2 crianças na raça, com toda a dificuldade do mundo. Passou perrengue, aprendeu a desviar dos problemas da vida e bateu de frente com quem se meteu no caminho dos filhos. Então, segura que lá vem história. Hoje, a história é da Leila, ou da Maminha para os mais íntimos. A Maminha é mãe solteira, ela tem 2 filhos, um casal, e a história começa quando as crianças eram pequenas na década de 90. Nessa época, eles viviam numa casinha no fundo da casa de uma irmã da Maminha. No terreno tinha a casa da frente e a do fundo era uma edícula, e era lá que eles moravam. A Maminha, o Wellington, que era o filho mais velho, também conhecido como Tô, e a Thay, que também tem um apelido carinhoso e já eu conto aqui. Bom, era uma casinha pequena, sala, quarto, cozinha e banheiro, tudo muito pequenininho para 3 pessoas, mas viviam 5. Além dos 3, a mãe da Maminha e um sobrinho também moravam lá. A organização era assim: uma cama de casal para a Maminha e para a filha, a Thay, uma cama de solteiro para a mãe dela, que a gente pode chamar aqui de vó Cuca, e depois colchões para o chão, para o Tô e para o primo dele. Você deve estar imaginando, que aperto, pois pode ser um pouco pior do que você imagina. A casa não tinha piso, era cimentão mesmo. No teto não tinha laje e nem forro, era telha. A vó Cuca tinha o hábito de acordar à noite para fazer xixi. Todo mundo sabia. Todo mundo acordava junto. Não é porque ela precisava de ajuda ou alguma coisa assim, não. É que para ela chegar no banheiro, ela pisava no Tô, que gritava, pisava no primo, que gritava, acendia a luz do banheiro, que clareava a casa inteira. Então, toda madrugada, ao som do primeiro grito, todo mundo sabia: vó Cuca tá indo no banheiro. Para botar comida dentro de casa, Maminha trabalhava de faz-tudo numa empresa de frangos. Cortava, lavava, empacotava, atendia cliente. Trabalhava o dia todo, fazia hora extra para poder sustentar a casa. E uma vez por semana era o dia dela ficar em casa. Descansando não, trabalhando. Era dia de fazer faxina na casa e faxina nos filhos. Era dia dela cortar a unha das crianças, limpar o ouvido, dar banho, catar piolho, tirar cascão, porque tem essa. Enquanto Maminha trabalhava, as crianças ficavam com a avó e brincando na rua. A sujeira era tão intensa que virou o apelido da Thay, Macuco. Não sei vocês, mas eu nunca tinha escutado essa palavra antes. Lá em Nova Granada, na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, macuco quer dizer sujeira, grudada no corpo, com suor. Aqui a gente já tem pistas de como era a Thay, ou melhor, a Macuco. A noite de folga da Maminha também era noite de filme, noite que eles alugavam a fita na locadora para assistirem juntos no videocassete e na única TV que tinha na casa, aquelas de tubo ainda, mas era uma TV. O Gladiador era a grande pedida na época, mas eles gostavam de uma coisa mais emocionante, mais veloz e mais furiosa. Maminha tem nome doce, tem gesto doce, gostava de pentear o cabelo da Thay e deixar a filha arrumadinha para ir para a escola, mas também era decidida e tinha que ser para aguentar o que vinha pela frente. Para as crianças, luxo nessa época era ter tempo com a mãe e o carrinho que ela comprou financiado para pagar em milhares de anos. Era um Escort prata. Quando o Tô chegou na adolescência, aos 15 anos, o Escort virou parceiro. Era Tô, o Escort e Yasmina. Aí você pergunta, e pode dirigir com 15 anos? Eu respondo, não. E a Maminha deixava o Tô dirigir com 15 anos? Não, mas Tô tinha um esquema. Maminha dormia cedo, Tô roubava a chave e colocava o carro em ponto morto. Numa missão quase impossível, ele tirava o carro da garagem empurrando com o pé. Tudo por um carro. Yasmina? Só que um dia deu ruim.
O primo roubou o carro primeiro e Tô se sentiu injustiçado. Esperou o primo chegar para tirar satisfação. Você tá louco, seu sem vergonha, filha da sacana? Se alguém aqui pode roubar o carro, sou eu. O carro é da minha mãe. O barraco estava armado, a gritaria acordou todo mundo na edícula, todo mundo na casa da frente, o povo da casa do lado, o povo que mora em frente, a rua inteira. E já que estava todo mundo acordado mesmo, foi essa galera ali para perto da confusão para saber o que estava acontecendo. O circo estava armado. Tô grita de um lado, o primo retruca do outro, um primo que não tinha nada a ver com a história entra no meio da discussão. A maminha acorda assustada, escutando o filho brigar na rua. Primeiro, descobre que roubaram o carro dela. Depois, descobre que seu sobrinho e seu filho roubaram o carro dela e que o Escort era carro, mas era outra coisa também. Deixa pra lá. No meio da confusão, alguém solta um. Cê é maconheiro? O outro responde. Cê também? A irmã da maminha grita do nada pra Vacuca. Não falei, mãe. Não falei que esse menino era estranho, pois não quero ele mais aqui no meu quintal. Sabe onde essa cena vai terminar? Quando o Escort vira a casa da família. Isso mesmo. No meio da confusão, Tô foi expulso da casa e maminha disse: se ele não pode mais morar aqui, eu também não. Catou o filho e a Thay, uma meia dúzia de roupa, e foram embora viver no carro. Na real, eles só passaram aquela noite ali no Escort. No dia seguinte, maminha arrumou uma casa para eles morarem. Casão, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, piso, laje. Só o filé, tá pensando o quê? Mesa? Sofá, colchão, TV, ventilador, guarda-roupa, essas coisas de casa? Faz o quê? Tô é um filho das avessas. A gente notou aqui pela confusão. Mas também é aquele que conhece Deus e o mundo, conseguiu doação de tudo e eles foram ganhando as coisas. Thay me falou que foi até bom mudar de casa porque daí eles tinham uma mesa de jantar e todo mundo podia comer junto. Tampo de vidro, cadeira estofada de florzinha, 4 lugares. Chique. Não, gente, não era chique. Era simples, mas para quem não tinha nem mesa, era uma experiência nova. Mas, por outro lado, maminha teve que dar um jeito de arrumar um novo trabalho, porque as contas não iam fechar. Lá na edícula, ela não pagava aluguel. Agora, a despesa aumentou. Maminha ganhava 2 salários para cortar frango, empacotar e atender os clientes. Aí surgiu uma oportunidade de trabalho na usina Vale, mas a vaga não era um faz-tudo, coisa que ela já estava acostumada. Na usina, ela ia ter que dirigir um caminhão. Ela precisava ter carteira de habilitação C, manobrar carreta, trocar pneu, entender de motor e carregar cana-de-açúcar. Ela topou? Só que, se antes ela trabalhava demais, ela saía bem cedo e até tarde da noite, agora ela ia ter que ficar 3 dias fora de casa. Com esse novo emprego, maminha saía para levar cana para outras regiões, outros estados, e só voltava 3 dias depois. Era o jeito. Ela foi pioneira, uma das primeiras mulheres caminhoneiras da região ali do Noroeste Paulista. Tô começou a trabalhar, Thay foi aprender a organizar as coisas em casa, resolver tudo para a mãe. Ela teve que aprender a fazer comida para ela e para o irmão. Thay falou que foi uma época sofrida, que o arroz foi difícil acertar. Ficava duro. Já o Tom me disse que não era duro, que era crocante. Quando maminha estava em casa, ela e Thay tinham uns momentos de meninas. Uma fazia a unha da outra, elas passavam descolorante nos pelos e iam para o sol. Thay já estava maiorzinha, não tinha mais sujeira grudada no corpo, mas não conseguiu desgrudar o apelido, Macuco. Maminha trabalhava demais, estava sempre cansada, mas não reclamava do serviço nunca. Sempre foi muito prática, daquelas pessoas assim que se tem que resolver, vamos resolver? Bem racional, sabe? Vou dar um exemplo. Maminha e Thay foram para uma festa de carnaval. Thay, com 14 anos, inventou de experimentar uma caipirinha que o tio estava bebendo. Tava docinha, delícia. A Thay bebeu um gole, bebeu 2, 3, começou a falar enrolado, trançar as pernas. Elas foram embora da festa de moto,
E maminha se virou nos 30 para conseguir segurar a filha em cima da garupa. Ela não ficou brava com a filha e nem apavorou. Não, só fez o que tinha que fazer. Chegou em casa, deu água, comida e colocou para dormir. Racional, não é? Calma, não é? Até o dia que a polícia bateu na porta dela, querendo levar o filho preso. Tô resolveu que essa história de roubar carro da mãe e fumar maconha tinha ido longe demais. Resolveu que essa vida não tinha futuro. Voltando da balada a pé, Tô encontra um amigo no caminho e juntos eles resolvem furtar um alto-falante que estava ali numa garagem. Não sei o que passou na cabeça desses meninos, só sei que fizeram. Entraram na garagem e roubaram os equipamentos. No dia seguinte, eu estava na garagem da casa dele com o Escort prata, com o porta-mala aberto, instalando o novo som que ele tinha acabado de adquirir. Maminha estava na cozinha fazendo comida quando escuta uma sirene. Foi lá fora ver o que estava acontecendo e deu de cara com o policial dando ordem de prisão para o filho. Você está preso por furto e tem a opção de ficar calado. Tudo que falar poderá ser usado contra você no tribunal. Não, eu não sei se ele falou tudo isso, mas eu imaginei essa cena e vocês imaginam aqui comigo também. Só que aqui não, rapá, maminha que não estava sabendo de nada de som, de alto-falante, de roubo, de nada falou pro policial. Ó, seu polícia, se é pro meu filho ir pra delegacia, pode deixar que eu levo. Escort, né? Já foi motel, agora por que não? Camburão. Pois maminha botou o filho dentro do carro e partiu polícia. Ela até podia ter dado uns cascudos nele ali, né? Ô menino pra arrumar encrenca, mas ela foi plena. Gente, eu tô brincando com essa história de cascudo, viu? Eu não sou a favor de bater mesmo, não. Maminha não deixou não, até porque ele tinha 16 anos e tal, mas teve que cumprir lá uma pena social. Tô teve que ir para uma escolinha contar como tinha sido a semana dele. Ele tinha que fazer um reporte, provavelmente era para um psicólogo. Minha mãe foi comigo, não foi para tirar minha responsabilidade não, tanto que eu paguei lá. Fiz 6 meses esse projeto da prefeitura. Ela me levou para a polícia para mostrar que ela estava ali para me proteger. Pois nesses 6 meses, Tô resolveu, vou endireitar. Serviço ele já tinha, escola, agora o lance era arrumar uma namorada responsável. Foi aí que ele conheceu a, sei lá o nome, vou chamar ela aqui de Soraya. Ele, com 16 anos, começou a namorar com a Soraya, que tinha a idade da maminha. Mulher mais velha, responsável e tal. Tô empolgou tanto com a mulher que largou da vida para ficar na casa dela. Mulher mais velha devia ter muito a ensinar. A ideia deu certo até a maminha descobrir. Maminha ligou o botão de aqui ninguém me segura, respirou fundo, encheu o pulmão de raiva e na força do ódio foi bater na casa da Soraya. Minha mãe é assim, é daquelas que parece comportada, mas não pode ver um motivo que já faz barraco. Mas você também, né, Tô? Quantos motivos já não deu pra tua mãe surtar? Pois maminha chegou lá na casa da mulher, do filho, da Soraya e já foi rasgando o verbo. Vou te denunciar pra polícia, não tem vergonha na cara, tá ficando com um menino de 16 anos, sua lacraia, sua... Enquanto o Tô aprontava, a Thay estudava e fazia serviço de babá. O trabalho da maminha na usina pagava bem, na época eram 4 salários mínimos. Daí ela conseguiu colocar a Thay numa escola boa, colocou a filha para fazer inglês num cursinho particular. Aí nesse tempo surgiu uma oportunidade da maminha trabalhar como motorista de ônibus. Ela não ia precisar mais ficar tantos dias fora. Ela passou a dirigir ônibus numa empresa que fazia o trajeto São José do Rio Preto, Barretos. Ela ia e voltava nesse trajeto várias vezes por dia, levando e trazendo passageiros. No fim do expediente, maminha pegava o carro para chegar em Nova Granada, quero dizer, ela não morava perto do trabalho, eram 40 minutos de distância, 40 para ir, 40 para voltar. Foi aí que eles decidiram se mudar e trocar de cidade, foi uma transformação gigante na vida deles, principalmente na vida dos filhos. Eles foram viver em São José do Rio Preto. No início, nem o Tô e nem a Thay gostaram da ideia, não queriam ir. A vida deles ali em Nova Granada era boa,
tinha os amigos, a rotina deles. Só que lá em Rio Preto, eles iam ter mais opções de escolas para Thay e de trabalho para o Tô. Hoje, eles veem que esse período na vida deles foi ruim no começo, mas necessário. Antes eu achava que a vida era só trabalhar e pagar conta, tipo, ir pra praia era coisa de outro mundo, não era pra gente. E na cidade maior a gente viu que não era bem assim. Tudo é questão de tempo, né? Tudo é questão de adaptação. E as coisas mudaram mesmo na vida deles. O Tô arrumou um trabalho melhor, que ganhava bem, e a Thay entrou na faculdade de Direito. Quando terminou o primeiro ano, ela inventou de fazer um intercâmbio de au pair nos Estados Unidos. O plano era fazer o programa voltar e dar aula de inglês. Thay tinha só 20 anos e foi toda empolgada a pedir para a mãe. E a maminha falou não. Não sei se ela tinha medo da filha sair do país, dela sair antes de terminar a faculdade, dela simplesmente sair de perto da mãe, não sei. Só sei que ela falou não. Mas ela cometeu um erro enorme antes disso. Durante toda a vida, maminha sempre foi daquelas que falava assim: Eu crio filhos pro mundo e não pra mim. Pois é, Thay juntou todos os dados do intercâmbio, fez lá a lista de vantagens de se fazer o intercâmbio, mostrou que era seguro se hospedar na casa de uma família e, por fim, Ô mãe, você não cria filhos pro mundo? Pois é, e eu aqui querendo ir pro mundo. vai deixar o filho estudar direito, dá nisso. Fica cheio de argumentos. Pois depois dessa, maminha autorizou, mas tinha uma condição. Antes de viajar para os Estados Unidos, eles iam ter que fazer uma viagem de família. Todo mundo junto, na praia. Aí a programação era eles saírem ali de Rio Preto de carro, ir para a praia e no último dia de viagem, eles iam todos deixar a Thay no aeroporto de São Paulo. Isso era tudo que eles tinham organizado. Que praia? A que tiver na frente. Que hotel? O que tiver no caminho. Eles nunca tinham viajado em família e para a praia, até pouco tempo, era coisa muito longe da realidade deles. Mas esse momento merecia. Biquíni, calção, saída de banho, toalha, canga, roupa de calor, chinelo, protetor solar e lá foram eles. Ah, e o guarda-sol, porque teve essa. Como eles nunca tinham ido para a praia, eles não sabiam que tem como alugar guarda-sol. Daí a maminha comprou um para levar. Mas não era qualquer um. Era um que ela achou lá em São José do Rio Preto, 600 quilômetros da praia. Era um guarda-sol enorme e, para caber no carro, teve que colocar ele atravessado no painel, lá na frente, perto do para-brisa, até lá atrás, no porta-mala do carro. O negócio era tão grande que dividia o carro em dois, a turma da direita e a turma da esquerda. Na frente, o Tô dirigindo e a maminha do lado. Atrás era a Thay e a avó, que também topou entrar nessa aventura. Pois ligaram o pagodão e partiu descer a serra. Eles foram até Ilhabela, Ubatuba, Paraty, Angra, ficaram vários dias na estrada curtindo a viagem e acho que se descobrindo enquanto família também. Primeira viagem, né, gente? O tanto de coisa que eles não devem ter contado um pro outro pela primeira vez. Brigado, brincado. Fizeram um passeio de escuna em Cabo Frio. Tô falou que o olho da mãe brilhava. Tipo, ela não sabia que existia água tão cristalina, que era tão fantástico ver o mar. Foi incrível ver a cara dela de felicidade. Ela ria e se divertia como uma criança. Pois foi assim, sei lá, acho que as melhores férias que alguém pode ter, até chegar o dia de ir para São Paulo. Alexandre Pires, calor, acabou o pagodão, o clima de férias, acabou a empolgação. Se até aquela hora eles estavam dando risada daquele guarda-sol atravessado no meio do carro, agora o tempo nublou, o carro ficou quieto. A ida até São Paulo estava mais para marcha fúnebre. Estava chegando a hora de despedir da Thay. No aeroporto, ninguém entendeu mais ninguém. Era choro, com abraço, com risada, com choro,
todo mundo molhado, cara inchada e tchau macuco, tchau férias. Os 3 voltaram para Rio Preto e tocaram a vida. Maminha trocou algumas vezes de emprego e durante a pandemia resolveu abrir uma casa de lanche na cidade. Para a galera de Rio Preto que ouve a gente, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram da Maminhas Lanches. Vai que bate uma fome, vocês vão lá comer um lanche e conhecer a Maminha também. Essa história é um especial do Dia das Mães, mas vocês viram que eu não contei só a história dela, e sim da família? Porque é isso, a Maminha dedicou a própria vida para cuidar dos filhos, e eles têm um baita orgulho disso. Orgulho da resiliência, da perseverança dela, do tanto que ela trabalhou duro, dessa capacidade da Maminha recomeçar. Pode estar errado, ela encontra formas para achar um novo caminho. Se não tá bom, ela faz diferente. Tá sempre buscando crescer, melhorar a vida deles, inovar. Imagina só, uma mulher caminhoneira. Na década de 2000, eram pouquíssimas. Então, tem essa coragem também de enfrentar coisas novas. Eles falaram assim, Maminha é aquela pessoa que resolve a situação, coloca um problema na mão dela e ela resolve. Acho que a essa altura a gente já conseguiu identificar isso, né? Resolveu tanto pepino do Tô e tantos projetos da Thay. Hoje a Maminha conseguiu comprar uma casa para ela, financiou um imóvel e mora perto do Tô. A família cresceu, o Tô casou e tem 2 filhos, o Theo e a Liz. E a Maminha, que era super mãe, resolve tudo, agora é super vó e amorosa. A Thay segue vivendo nos Estados Unidos e, vez ou outra, quando consegue, dá um pulo no Brasil e eles repetem a viagem à praia. As férias continuam sendo sair sem um plano certo rumo ao litoral, mas agora com um brinquedo para todo lado. O Theo gosta tanto da farra que prefere praia do que festa de aniversário. Herdou a paixão pelo mar da família. E assim eles vão, com grito, um brigando com o outro, risada alta, improviso e pagode, porque essa é a vida deles. Essa foi a história da Leila, ou melhor, da Maminha. Feliz Dia das Mães, Maminha!